Jesus é a sua razão de viver. A Paraíso FM orgulhosamente apresenta a Palavra de Deus mais próxima de você. A partir de agora, o pastor José Neto apresenta Razão para Viver. Razão pra viver, no mundo não há. Eu tanto procurei, mas foi só ilusão. Feri meu coração, perdido caminhei sem direção. Razão pra viver, tão perto do fim. Me vi assim, sem solução, na desilusão, sem razão pra viver. Me vi caído ao chão, tentando caminhar. Me vendo assim, Jesus quis Ele me ajudar. Firmou os meus passos, limpou os meus olhos, tirando a tristeza do meu coração, me fez feliz. Oh, oh. Encontrei Jesus, encontrei prazer, encontrei a paz, encontrei em Jesus razão pra viver. Encontrei em Jesus razão para viver. Quando são 11h04. Um bom dia ainda. Paz do Senhor. Que bom que você está ligadinho com a Nova Paraíso FM, a rádio que toca o coração. Que Deus continue abençoando a sua vida nessa sexta-feira. Sexta-feira, dia... E agora? Que dia é hoje mesmo? Eu me perdi. 24, ok. Oh, Elianai está ligado, Elianai, na técnica de som, fazendo de tudo para que nós tenhamos a melhor sintonia do rádio, a melhor transmissão, a melhor visibilidade. Você nos assista e seja abençoado através dos louvores e através da palavra. Hoje, dia 24 de abril. E como as nossas vidas são programadas, a gente vai de decreto que editado, ou melhor, decreto que é confirmado, decreto que é cassado, decreto que é possível se entrar com uma liminar, é possível cassar, mas estamos tudo debaixo de uma quarentena que, segundo dizem, ela vai terminar no dia 8 de maio, outros dizem 11 de maio. Eu creio que será, então, no dia 8, para que no dia 11, que será uma segunda-feira, as coisas voltem a uma possível normalidade flexibilizada, mas que se volte. Porque alguns estados não suportaram e estão voltando com tudo, como é Santa Catarina, Goiás, né? Goiás. Eu imaginava que Goiás não voltaria, porque o governador ficou meio embravecido no início com o senhor presidente e, de repente, ele foi dos primeiros a voltar. O primeiro foi Santa Catarina. E, na sequência, o senhor Caiado retrocedeu e abriu. E como ele dizia que o estado dele não precisa do restante, não é, da federação,
É um estado rico, realmente, até as igrejas também são igrejas assim abençoadoras, igrejas fortes economicamente, porém quando tudo para, tudo se torna dentro de uma realidade, coloca-se tudo dentro de um patamar, não é? Um patamar de fragilidade. Quando se pensava que a indústria sucroalcooleira fosse entrar num colapso, não por causa do etanol, do açúcar, mas por causa do petróleo. O petróleo está caindo a cada dia. Se torna mais vantajoso o petróleo do que o etanol para as nações, os países que não têm um combustível alternativo, um biocombustível igual nós temos. E aí fica um pé de igualdade. Então, é terrível saber que a maior parte das usinas não tem o que fazer, tem que parar, porque não tem como estocar o etanol. Não tem onde estocar. Que bons estados, de repente eu estou no programa Razão para Viver, dizendo de problemas de economia. Não, nós temos que nos situar nesse meio, né? Já vamos falar da palavra de Deus, já temos hinos, já temos louvores. Isso, falando do cuidado de Deus por mim e por você. Deus cuida de nós. Canção e louvor vai estar logo mais entoando esta canção, dizendo o cuidado de Deus por nós. Estava dizendo que 3 estados já liberaram que das usinas já possam passar direto para os consumidores, para o posto, né? Os distribuidores, melhor, sem passar por uma regulamentação. Então, muitas coisas são mudadas, né? Quando se pensava que as companhias aéreas tão rentosas, pudessem paralisar, algumas delas 95% de paralisação, outras 90%, anunciando que retomarão. Nunca as passagens estiveram tão baratas como estão e as pessoas só voam em extrema necessidade. É a realidade. Os grandes também estão parados, os pequenos também. Graças ao presidente e toda a sua equipe, aos ministros, ao ministro da Economia, fazendo de tudo junto à Caixa Econômica e o Banco do Brasil, que eu acho também, na minha opinião, estou aqui só para dizer da minha opinião, mas já falo da palavra. Que bom que estão com esses 2 bancos e os demais, que já faturaram tanto, não tem uma participaçãozinha nessa distribuição dos R$600, R$1.200 para aquelas mulheres que são a sustentação principal da família. Que bom. Resolve tudo? Não, mas pelo menos ameniza esta situação. Estou dizendo isso, que as nossas orações é para que o senhor presidente da República, que tem procurado demonstrar uma fé em Jesus, publicamente, continue tendo a firmeza, a segurança, os ministros, mesmo com aquelas confusões, aqueles atritos entre Senado, Câmara, aquela coisa toda, mas se chegue a um consenso e haja paz, haja uma visualização para o humano, para o povo, e que em nossa cidade também haja essa flexibilização, embora os prefeitos estão aí sujeitos ainda a essa quarentena do governador e ele querendo manter a sua posição de politicagem. É que eu estou aqui filtrando palavras porque eu estou numa rádio, né? É de politicagem, pura politicagem. Porque, afinal, ele também é um possível candidato a futuro presidente da República, quer fazer a sua história também, de dizendo aqui no estado de São Paulo quem manda sou eu. É por aí, não é? E cada um faz a sua forma. E os prefeitos, por suas vezes, vão mantendo essa subordinação e nós não temos ainda uma flexibilização para cultos. E a última fala é que a partir do dia 28, todos nós precisamos usar máscara. Estou imaginando eu chegar aqui no programa com uma máscara.
Eu até brinquei aqui para alguns que usar máscara fica parecendo o bode do tio Antônio. Porque eu me lembro do Nordeste, né? Visitava o tio e chegava lá, ele precisava colocar aquela máscara nos bodes para eles não comer o que não devia, né? Comer só o que fosse necessário. Mas, enfim, nos comércios, todo comércio que alguém adentrar precisa usar máscara. E mesmo publicamente. E aqui na rádio não será diferente. Nós vamos aparecer com uma máscara, eu estou pensando aqui em que cor, branca, azul, vermelha, estampada. Agora o negócio está ficando chique, né? O povo já estão vendendo a máscara que combina com o lenço aqui no bolso do paletó e com a gravata. Chique, último estilo. Eu quero que logo essa coisa passe logo. Imagine, gente, eu uso gravata porque é necessário para o estilo, é tradição da igreja e nós utilizamos. Mas fazer isso no combinado com máscara e com... Quem gosta, gosta, né? Quem gosta, gosta. Eu tenho essas dificuldades. Mas, enfim, tudo volte logo. Tudo volte logo. Aliás, eu estou muito preocupado com a volta. Muito preocupado com a volta. Estou preocupado porque tem muitas pessoas que vão se acostumar aos cultos pelas lives, vão chegar ao ponto de dizer, por que eu vou na igreja, né? Por que eu tenho que ir na igreja? Já havia os desigrejados que eram um problema, puxando os outros. Não, a gente não precisa ir para a igreja, os desigrejados. Agora o contingente é possível aumentar. Mas no meio de tudo isso, eu sempre entendi pela palavra que mesmo que um grande grupo se corrompa, o remanescente, e o compromisso de Deus não é com os que se debandam, não é com aqueles que fazem as coisas a seu bel prazer, é com aqueles que permanecem firmados na palavra, nos seus princípios, na comunhão, nas reuniões, no partir do pão e nas orações. Esse é o compromisso bíblico. Inclusive a nossa leitura, o nosso devocional desse dia está na Bíblia Online em Deuteronômio, capítulo de número 30. Deuteronômio, normalmente nós só procuramos visualizar o 28, que fala das bem-aventuranças, das bênçãos. E a gente esquece do final do 28, do 29 e da exortação do 30. E hoje, então, na Bíblia Online está o capítulo 30 de Deuteronômio, versículo 9, que diz, então, o Senhor, o seu Deus, está falando para aqueles que aceitam ter o Senhor Deus, Jeová, como o seu Deus. Abençoará o que as suas mãos fizerem. Os filhos do teu ventre e a cria dos animais, a colheita da terra será abençoada pelo Senhor. O Senhor se alegrará novamente em vocês. Significa que o Senhor entristeceu com eles. Se alegrará novamente em vocês. Não é com vocês, é em vocês. E os tornará próspero, como se alegrou em seus dias, em seus antepassados. Texto correlato do Evangelho de São João, capítulo 15, versículos 10 a 11, diz, se vocês obedecerem os meus mandamentos, isso foi Jesus que disse, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. E permanecer no amor de Deus, quando Jesus disse isso, era lembrando, sabendo, que mesmo no momento do Getsêmani, em que ele estaria somente, sozinho para a oração, e ele diria, Pai, se é possível, passa de mim este cálice, o cálice amargo, cálice que ele já havia dito aos discípulos, quando alguém disse que iria com ele até o fim, ele diz, do cálice que eu vou beber, vocês ainda não poderão beber. Por que ainda não? Porque ele sabia que eles lá adiante passariam também dificuldades. Tiago foi morto à espada.
foi decapitado. Pedro, final do trabalho da vida, foi crucificado de cabeça para baixo. Ele sabia: o cálice amargo que eu vou beber, vocês por hora não poderão beber. Bom, ele continua aqui no versículo de número 11: tenho-lhes dito isto, estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Então, nós estamos neste programa, nessa sexta-feira, tomando posse destas palavras do Senhor, para que a minha e a sua alegria seja completa, nesse dia 24 de abril. Já falei um bocado, vocês sabem um pouco do que eu penso e de qual é a minha preocupação. Eu, como membro do corpo de Cristo, estou preocupado com a igreja. Sim, estou preocupado com a igreja. Como será a igreja pós essas proibições todas, esses cerceamentos de liberdade? Como será a igreja? Será que as pessoas voltarão com muita sede de comunhão? Ou uma boa parte vão dizer: eu não vou voltar porque eu estou com medo de aglomeração, é melhor eu continuar em casa. Eu tenho para mim que muitos morrerão espiritualmente. Eu tenho para mim que não seja assim, mas muitos morrerão espiritualmente. Porque o que percebemos num cenário geral é que as pessoas estão seguindo pelas lives, mas não estão preocupados em estar buscando a Deus. Louvo a Deus pela atitude. Eu não sei de onde o nascedouro da ideia, da propositura do senhor presidente da Câmara, o irmão Sidney Ascoto, e também a palavra do seu excelência o prefeito, o senhor Mário Botium, junto com algumas palavras de alguns pastores representando aí todo o meio evangélico, nos convidando para um grande jejum neste final de semana. Jejum da meia-noite do sábado para o domingo até o meio-dia do domingo, 12 horas de jejum. Bom, é uma atitude nobre. O senhor prefeito está pedindo que nós oremos, que nós busquemos, que nós jejuemos. Importante. Alguns líderes também a gente percebe de maneira sincera, dizendo: vamos jejuar. Mas alguns que a gente sabe que por trás dos bastidores não estão preocupados com a vida espiritual da igreja, estão preocupados com o dinheiro. E cobrando o povo que, se você não for levar nenhum mínimo, e se pagar atrasado a aquisição de revista, escola dominical, alguma coisa, tem que pagar multa, tem que pagar juro. Aonde existe isso, gente? Se até os bancos estão dando aí uma liberdade, uma flexibilização, agora na igreja cobrar juros se eu não pagar a revista da escola dominical no prazo estabelecido. Aí quando a gente vê esse líder falando: gente, vamos jejuar. Enfim, que nós possamos juntar-se a todos aqueles que são sinceros em jejuar. Eu estou realmente, preocupado comigo, sim, com os que estão ao meu redor, sim, preocupado com a igreja, sim. Como será a igreja do mês de junho, do mês de julho, como será da igreja do próximo semestre? Será que é uma igreja mais temente? Ou será que é uma igreja totalmente relapsa, descuidada com os princípios? De vez em quando encontramos alguém, perguntamos: que boa oportunidade para ler a Bíblia. A pessoa simplesmente diz: sabe que eu passo o dia todo sem fazer nada, mas eu não consigo ler a Bíblia, 1 capítulo, 2 capítulos. Quer dizer, então, quando lá atrás se dizia que não lia a Bíblia por falta de tempo, não era falta de tempo, porque agora tem tempo. Salvo exceções, aqueles que continuam a rotina normal de trabalho, que os seus setores não foram afetados, continuam trabalhando. Mas uma boa maioria está parado.
e passa o dia talvez comendo pipoca, assistindo filme, fazendo alguma coisa, ou caminhando, mas lê a Bíblia, orar um pouco. Então isso preocupa. Preocupa porque há um esfriamento. E diante de um esfriamento, as pessoas se acostumam com o esfriamento. Dizendo, normal, eu também assim, é porque está tudo parado mesmo. A igreja está parada, não estamos cultuando. Gente, a igreja não está parada, os templos estão fechados. Mas a igreja que somos nós, ela prossegue. A igreja que somos nós, para nos mantermos vivos, nós temos que orar, nós temos que buscar a Deus, nós temos sim que jejuar, nós temos que ler a palavra, nós temos que nos alimentar. Tem pessoas que dizem, olha, eu não aguento mais ficar tão parado porque eu como demais. Alguns já ganham 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos. Ok, essa é talvez ansiosidade. A ansiedade faz com que as pessoas comam mais. Será que essa mesma ansiedade está ocorrendo com a nossa vida espiritual? Com a nossa ansiedade para ler a Bíblia? Olha, eu preciso ler a Bíblia. Ontem eu só li 3, 4 capítulos. Hoje eu quero ler 5, 6. Se alguém está fazendo isso, amém. Mas parece que a maioria estão fazendo tudo, menos se voltar para Deus. E por mais que eu seja espiritual, eu não consigo, talvez, ver que todas as pessoas, no momento do culto no lar ou de uma live, de alguma igreja, seja de quem for, ele fica ali parado. Não, ele muda, pega um pedaço dessa. Isso a gente ouve, pega um pedaço dessa, ele vai selecionando. Ah, não gostei dessa palavra, não, peraí, deixa eu pegar outro aqui. Nós ficamos muito seletivos e acabamos por não cultuar, não fazermos nada, não reunir, nem oração, nem nada. Isso me preocupa. Talvez não preocupa você, e eu estou dizendo esse tempo todo daquilo que me preocupa, e isso não vai resultar em nada. Pelo menos você não vai dizer que eu não falei. Ok, 11 horas e 24 minutinhos, já foi mais de 20 minutos, e nós não fomos de louvor. Elianai, vamos deixar a dupla aí, canção e louvor, cantar o hino Cuida de Ti, porque senão eles já estão cansados de esperar. Liberando então canção e louvor no programa Razão para Viver dessa sexta-feira. Nós estamos aqui numa reflexão e num pensamento para tomarmos uma posição para este final de semana. Canção e louvor, eu cuido de ti. Que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo
da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer, e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Parece que nos momentos mais difíceis, Deus se cala. Você só quer ouvir a voz do mestre, mas ele insiste em ficar calado. Você chora, você fala, você ora, e ele se cala. Mas hoje, escuta a voz de Deus dizendo pra ti, sussurrando no teu ouvido: Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Eu cuido de ti. Essa é a palavra do Senhor cantada. E nós cremos e recebemos esse cuidado de Deus para as nossas vidas. Quando eu estava mencionando Deuteronômio, capítulo de número 30, Deus estava dizendo exatamente isso: eu cuido de vocês. Porém, vocês têm responsabilidade, vocês precisam ter responsabilidade com esse cuidado. Eu cuido de vocês, porém vocês têm que ter um comportamento que faça jus a esse cuidado que eu tenho de vocês, com vocês. Afinal, vocês são meus representantes, são minhas testemunhas. Vocês são a minha visibilidade na terra, diante dos homens, daquilo que eu posso fazer, diante das nações, daquilo que eu posso fazer. Se vocês dizem que temem ao meu nome e não se comportam bem, que visão as pessoas terão do meu cuidado de vocês? Porque Deuteronômio 30 diz exatamente isso. Porque o meu cuidado é tanto por vocês, que há um momento em que eu não posso abençoar, senão discipliná-los, para que vocês estejam bem. É semelhante a esse período em que nós estamos muito ligados com a medicina, os profissionais da saúde. É semelhante a um profissional da saúde, precisa fazer uma cirurgia, ele sabe que aquilo vai ter uma incisão,
sabe que vai precisar ter um corte, ou aqui ser mais popular, vai ser mais invasivo, mesmo que aquilo seja contrário à sua opinião, mas precisa ser feito. Exatamente porque para aquela pessoa ser restaurada, precisa passar por uma anestesia, por uma cirurgia, para reparar aquilo que não está bom, para que ela esteja bem. Aplicando isso na vida espiritual, com Deus é a mesma coisa. Às vezes Deus precisa dar umas palmadas. Eu sei que você é pai, mãe, isso está ficando um pouquinho para trás, é meio em desuso, né? A questão da disciplina. Porque o Estado determina que não se pode aplicar uma disciplina mais rígida nos filhos. E as pessoas não aplicam nem a mais, nem a média e nem nada. Já quando ele crescer, ele escolhe o caminho. E aí nós vemos uma geração de jovens que escolheram seus próprios caminhos e estão penalizados. Ontem passei algumas horas dentro de uma unidade prisional aqui na região, embora está restrita, mas fui convidado e lá estive um bom tempo. Ministrei uma palavra e olhei a quantidade, os 200 ali naquele momento. Eu creio que todos têm abaixo aí dos 20 anos, mais ou menos. De todos, ou seja, eu vou refazer, de todos os 200, a maioria, eu creio que 80%, estão abaixo dos 20, 21, 22 anos, nessa faixa. Jovens. Encontrei jovens que nós conhecemos, jovens que congregaram conosco. Pastor, estou aqui, mas eu vou sair, estou na fase final. Que bom, estão na fé, estão na esperança. Estou aqui porque eu falhei, mas eu quero aproveitar essa oportunidade. É assim. Outros simplesmente dizem, ninguém nunca me corrigiu. Transfere, embora isso não seja totalmente verdade, mas transfere. Agora, quando nós corrigimos, aplicamos a disciplina e depois a pessoa escolhe um outro caminho, a nossa mente, a nossa consciência vai ficar tranquila, dizendo que estava ao meu alcance, eu fiz. Agora a escolha é outra. Então, na verdade, é essa questão de escolha. Mas eu vou aqui dar mais uma abertura, porque eu estou muito falante hoje, e eu vou para a palavra logo mais. Logo mais nós vamos para a palavra, mas temos mais um louvor. Eu estou aqui observando algumas pessoas que estão ligadinhos conosco. A prima Noelice Ferreira, Noelice, que está lá no litoral, dizendo da triste realidade. É isso mesmo, prima. Mas que o Senhor nos guarde. Mas Cristiane Beraldo, presbítero Alcides de Ângelo, Alcides, tranquilo. Ontem eu passei perto do irmão Alcides, nem parei para cumprimentá-lo. Ele estava assim cercado, muito bem protegido com os dogs. E eu passei direto. Irmão Alcides, Deus continue te abençoando. Mas Josefina, Ernesto, Ivana Aparecida, Trevisol, eu não estou vendo os demais aqui, Helenai. Os demais, tem mais alguém que está aqui ligado e eu não estou conseguindo visualizar. Mas ok, eu agradeço aí a sua participação no programa Razão para Viver. E nós vamos com mais um louvor, Helena. Nós temos mais um louvor, quem canta? Elaine de Jesus? Elaine de Jesus vai louvar com o canto glorioso? Glorioso. Glorioso só pode ser Deus. Vamos então, Elaine de Jesus, glorioso. Quando ele abrir o véu e a cortina se abrir, fica
em voz por tudo que eu nunca vi. Quero ver o rosto de Daniel. Isso é mais que alegria. Quero conhecer Moisés e Abraão. Deus se revelou a ele. Quero ver a emoção do apóstolo Paulo. Neste céu eu nunca fui. E no meio da essência da glória, ver o rosto de Jesus. Ele é lindo, ele é o lírio dos vales, ele é santo, é a rosa de Sarão. Ele brilha, é a estrela da manhã. Ele é grande, maior que o meu imaginar. Ele é o eu sou que o Pai falou pra Moisés. Ele fez o terremoto lá em Jericó. Ele é a nuvem lá no templo de Salomão. Ele é a força que venceu na ressurreição. Ele é o Messias falado por Gabriel. Ele é a porta, o começo, o fim é o céu. Ele é a pedra que apareceu no deserto. É o Alfa, o Ômega, o cetro dos cetros, adorado, exaltado, coroado, glorificado. Glorioso é o Senhor nosso Deus. A nossa gratidão por vocês que participam efetivamente do programa. A irmã Dolaci também está pedindo o louvor. Raquel Silva, só de joelhos. Vamos aqui tocar um pedacinho deste louvor logo mais. Nós vamos aqui prosseguir na reflexão, na meditação da palavra. E nós atenderemos, sim, irmã Dolaci, aqui da nossa congregação da AD, Ministério de Limeira, Águas da Serra, uma serva de Deus ativa na obra, dinâmica, abençoada e abençoadora. Raquel Silva depois estará tocando louvor, ou cantando louvor só de joelhos. Vamos então prosseguir. Deus continue abençoando a todos vocês, que eu não estou conseguindo visualizar, mas estão aí ligadinhos no programa. Nós estávamos falando da palavra de Deus, estávamos falando de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo de número 30. É o último discurso de Moisés. O último. Seria o quarto, mas é o último de Moisés. O povo já está prestes a entrar em Canaã. Moisés agora é usado por Deus para fazer o povo relembrar de todos os compromissos feitos com Deus. Uma das grandes dificuldades que nós temos é lembrar dos compromissos. Nós cobramos muito de Deus, mas nós não lembramos do nosso comprometimento, da nossa parte. Nós ficamos só, Senhor, aquilo que o Senhor prometeu, aquilo que o Senhor falou, mas a gente não lembra. E a minha parte, será que eu estou fazendo? Moisés, ele já está se despedindo, é o último discurso, depois ele parte, deixa o povo, e ele está preparando o povo. Porque durante aquela trajetória de quase 40 anos, eu digo quase porque estava completando 40 anos, para completar, o povo teve muitos altos e baixos. Muitas vezes queriam desistir.
muitas vezes pediam aquilo que não estavam preparados para receber. Às vezes as situações se tornavam difíceis, eles reuniam um grupo, dizendo, vamos levantar um outro líder e vamos voltar para o Egito. E Deus sempre agindo com milagres na vida deles. Retardou esta chegada, porque quando nós olhamos o texto, vimos que eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles continuavam com saudade. Quando a coisa apertava, lá no Egito estava melhor. Então eles haviam saído do Egito, mas o Egito não havia saído deles. De tal forma que nesses 40 anos, muitos que não estavam conformados em ir para a terra de Canaã, mas estavam com saudade do Egito, ficaram pelo caminho. E nisso nasce uma outra geração. 40 anos nasce, porque ali vai na caminhada, não é a caminhada de uma semana, meses, ficavam acampados e crianças iam nascendo. Se formou uma outra geração nesses 40 anos. Uma geração intermediária, que não tinha vivido o Egito e não tinha experimentado Canaã. E agora Moisés, então, ele tem que dizer o que ao povo? O compromisso deles com o povo. Do povo para com Deus. Porque alguns já haviam passado, saíram do Egito, mas já haviam perecido, ficaram sepultados no deserto. E agora essa geração nova que precisava entrar em Canaã, mas precisava estar comprometidos com Deus, com a sua palavra. Não basta nós queremos estar em Deus, com Deus, no céu, na eternidade, se nós não estivermos conforme a sua palavra. As coisas não ocorrem assim como um passe de mágica na nossa vida, não, são escolhas. E você vai ver nesse capítulo de número 30, que é muito incisivo, ele diz, você escolha. A verdade, a nossa vida é de escolhas. Nós escolhemos. E ele está dizendo aqui no 30, olha, eu coloco diante de vocês a vida ou a morte. A bênção e a maldição, vocês escolhem o que vocês querem. Definam o que vocês querem. E nós precisamos definir. Aliás, eu abro aqui um parênteses para um breve comentário. Eu ouço assim por alto as pessoas dizendo, depois desta situação de confinamento, as famílias voltarão mais fortes e as pessoas voltarão se amando mais, voltarão porque têm oportunidade de estar juntos. Vou deixar apenas um pensamento. O estar junto, o estar próximo, não significa que as pessoas estão se amando mais. Não significa que as pessoas estão mais unidas. Significa que estão próximas. Mas não significa que estão se amando, estão se perdoando. Porque se as pessoas, para estarem juntas, estão só pensando no benefício de estar junto, comer junto, aqui só se beneficiar, nada muda. Porque se não mudou a natureza da pessoa, os defeitos que estavam antes do confinamento vão continuar. E se os defeitos continuam os conflitos. Não é o estar junto que muda as pessoas. A palavra está dizendo, se você não toma uma posição de mudança, uma postura de mudança, não adianta estar perto. O Senhor disse, não adianta nem estar me dizendo que me busca. Porque diz com os lábios, mas o coração está longe. Esse confinamento da pandemia, que bom que as pessoas podem estar mais juntas. Mas é o que estou dizendo, não era a falta de tempo das pessoas estarem juntos. É falta de afinidade, era falta de amor. As coisas já não estavam bem. E se estiverem juntos, muitos casos, ao invés de melhorar, pioram. Porque as pessoas começam a exigir aquilo que não é possível. E tem coisas que não é possível. Eu costumo usar uma frase, eu não sei quem é o autor, mas ela é muito verdadeira. Ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem. Cada um dá o que tem. Às vezes, o fato de estarem juntos
começam a exigir aquilo que não tem. E ninguém dá o que não tem. Uma outra frase que é fato, e eu já ouvi muito, que as pessoas falam de estar junto, com mais amor. Amor, ou você tem ou você não tem. E outra situação, não adianta você ficar mendigando, porque é algo natural que flui. Ou tem ou não tem. Por que a graça de Deus é o que é? Porque o amor de Deus, ele é eterno, ele é permanente. Ele disciplina quando você erra, mas ele não é humano. Porque o coração é diferente, a vida é diferente, as escolhas são diferentes. Então isso é para nós refletirmos. A pessoa diz, mas não está, é pelo fato de não estar junto, está tudo debandado, agora sim, agora está tudo está reatado, está tudo reconciliado porque está junto. Será? Se não mudou por dentro, se não mudou a maneira de ver, se não mudou o temperamento, se não mudou a natureza, nada mudou. Nada mudou. Então, volto aqui para a palavra. São 11 horas e 48 minutinhos para que você pense. Eu sei que isso é complicado, né? E isso leva você a pensar e discordar totalmente. Não, eu discordo. Amém. Desejo que você esteja vivendo a plenitude, essa é a palavra, para a sua vida, porque é a plenitude que Deus quer. E quando você lê o capítulo anterior, que é o 29, Deus diz, porque eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, pensamento de paz. Deus não quer disciplinar, Deus não quer distanciar, Deus não quer simplesmente deixar que nós tomemos nosso posicionamento. Ele tem pensamento de paz, mas depende da minha escolha. Então, conviver também, viver em harmonia, depende da minha escolha. Viver na fé, estar cultuando a Deus nesse período, depende da minha escolha. Se a minha escolha ela não é condizente, Deus simplesmente está olhando e dizendo, tanto tempo desperdiçado. Tiveram o tempo de renovar a comunhão comigo, de ler a palavra, de aprender mais, e eles continuam sossegados, confinados, como se tudo estivesse paralisado. Um lapso, ou seja, uma paralisação desse pensamento para que você continue pensando, talvez discordando totalmente, mas eu volto para a palavra de Deus, Deuteronômio, capítulo de número 30, e nós vamos de louvor a pedido da irmã Dolaci. Conseguiu o louvor tranquilo aí? Ok, nós vamos então do louvor, qual é mesmo? Raquel Silva, de joelhos. Vamos lá. Você quer vitória de joelhos? Quer vitória só de joelhos? Você quer vitória só de joelhos? Quer vitória? Então desce de joelho. Você ora e confia, começa a acreditar, sente que a vitória vai alcançar. Mas vem um inimigo, começa a te dizer que a tua vitória você nunca vai ver. Só de joelho, de joelho, de joelho, vai descendo de joelho. O mundo está difícil, aonde segurar? Por todos os lados, não tem como escapar. Olho bem na frente e não vejo saída, mas em Jesus Cristo tem vitória garantida. Que maravilha!
Aleluia! Oh, botou o programa para cima, é de joelho. Vamos lá, agradecemos ao irmão Cícero. Irmão Cícero é lá do Graminha? Será que é o irmão Cícero do Graminha, presbítero do Graminha? Está em sintonia. Irmão Cícero, nosso abraço. Deus continue te abençoando. Presbítero Francisco Figueiredo está enviando um abraço a todos. Veja que eu não estou conseguindo aqui visualizar todos, mas o Elienay está aqui passando essas informações. A minha gratidão por todos vocês que estão agarradinhos no programa Razão para Viver. São 11 horas e 52 minutinhos. Vamos voltar para Deuteronômio 30. Deuteronômio 30, eu estava dizendo que é o último discurso de Moisés, a última palavra, a última chamada de atenção. E o que ele estava dizendo? O povo, vocês que nasceram no deserto, veja que é uma prefiguração de que o deserto não mata, é possível nascer no deserto, é possível nascer nos momentos difíceis, mas é um preparativo para entrar em Canaã. O tempo de entrar em Canaã chega. Não é porque você nasceu no deserto, vive no deserto, numa pendenga tremenda, que vai continuar assim. Canaã chega, estava chegando o tempo de Canaã. O tempo da vitória, mas mesmo para viver em vitória, não é da forma que nós queremos, não era da forma que o povo queria. E Moisés, então, na preparação, ele disse, quanto a todas as bênçãos e maldições, estou aqui no versículo 1 do capítulo 30, quanto a todas estas bênçãos e maldições que eu coloquei diante de vocês, ele está se referindo ao capítulo 28, ao capítulo 29. Ele está dizendo, quando elas, tanto as bênçãos quanto as maldições te atingirem, o que ele estava dizendo com aqueles que desobedeceram, Deus vai espalhar vocês diante das nações. Que Deus é esse que espalha a gente? Deus está dizendo, se vocês obedecerem, eu ajunto. Se vocês me desobedecerem, são decisões. Pena que o programa está terminando, porque a gente não pode ir muito longe, mas eu vou correr lá para o finalzinho, para os versículos, quando ele vai descrevendo bênção e maldições. Aí quando você olha lá para os versículos de número 15, o versículo de número 14, a palavra, ela está bem próxima de vocês, ou seja, vocês são conhecedores da palavra. A palavra está na boca. Ou seja, vocês dizem que conhecem a palavra, mas também está no coração. Mesmo que você não professa, mas ele está dizendo, a palavra está no coração. Vocês já ouviram muito, está no coração. Por isso, é o próprio Deus dizendo, por isso vocês não têm desculpa para não me obedecerem, porque vocês conhecem a palavra. E veja o versículo número 15, veja que eu ponho diante de vocês a vida e prosperidade, a morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem ao Senhor, o seu Deus, ande nos seus caminhos, guarde os seus mandamentos, os seus decretos, a sua ordenança. Então vocês terão vida e aumentarão em número, vocês prosperarão. E o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão para tomar posse dela. Ou seja, mesmo estando no momento da bênção, mas tem que ter disciplina. Versículo número 17 é a exortação. Se todavia o seu coração se desviar e vocês forem desobedientes, e se deixarem levar, prostrando-se após outros deuses para adorá-los, eu hoje vos declaro que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar. Vocês podem até desfrutar das bênçãos por um período, mas não vão permanecer. Quando o Senhor está dizendo, depois que vocês atravessarem o Jordão. Hoje, versículo 19, eu invoco os céus como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham, e ele dá que escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam, e para que vocês amem
o Senhor, o seu Deus. Ouçam a sua voz. Apegue-se firmemente a eles, não largue, pois o Senhor é a sua vida. E Ele lhes dará muitos anos na terra, assim como prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó. O nosso Deus é um Deus de que vela pela sua palavra, pelas suas alianças feitas com os patriarcas. Ele diz, eu mantenho a minha fidelidade, mas vocês agarrem-se à vida. Nós começamos a encerrar o nosso programa nesta sexta-feira, como eu iniciei dizendo, preocupados com a vida espiritual de muitas pessoas, que estão se auto-justificando. Quando tinha muito trabalho, dizendo, eu não vou nos cultos, eu não cultuo durante a semana, porque eu estou até aqui, não, eu estou até aqui de compromisso. E hoje? Não, eu não vou cultuar, porque eu não vou à igreja. Cultua você. Faça o seu devocional, leia a palavra, cante louvores, faça alguma coisa, agarre-se à vida, escolha a vida, faça uma boa escolha, porque Deus, os dias vão passar e você vai dizer, eu tive tanto tempo parado na quarentena, não consegui fazer nada, não consegui ler um capítulo da Bíblia. E aqueles que não sabem nem os 66 livros da Bíblia. De vez em quando a gente está perguntando a alguém e diz, não, mas esse livro tem na Bíblia. Não, nunca vi. Lógico que nunca viu, porque não lê. Não lê a Bíblia. Tem livros tão pequenos da Bíblia. Tem, você já viu Judas? Judas tem na Bíblia. Não faz muito tempo eu ouvi uma pessoa dizer, mas Judas, não, Judas é aquele que traz. Não, Judas não tem na Bíblia, é um capítulo só, dá a impressão que não tem. Sofonias, não tem. Tem na Bíblia. Ame ao Senhor, ame a sua palavra, ame você mesmo. E busque o melhor de Deus para a sua vida, para o seu coração. Desejo que você tenha uma sexta-feira abençoada ainda. Escolha o melhor, faça a melhor escolha. Que tenha um sábado próspero, que tenha um domingo de milagre, porque é o início da última semana do mês de abril, que não foi um mês tão bom, mas é a última semana. Vamos definir o que nós queremos. Você está convidado a jejuar a partir da meia-noite de sábado para domingo até o meio-dia de domingo, 12 horas, tranquilos. Vamos jejuar, vamos juntos jejuar. Todos vocês que acompanham o programa Razão para Viver, eu convoco vocês também para o jejum. A jejum com qual propósito? Primeiro, por sua vida. E depois, pela nossa cidade. O prefeito pede, jejuemos por ele, jejuamos pela cidade. Jejuamos pelo Brasil, mas jejuamos agora, é um jejum específico pela cidade de Limeira, pelas famílias, pelas pessoas que estão, sim, atingidas pelo vírus. São 20 e tantos casos confirmados, mas apenas todo respeito a essa uma pessoa que partiu. Mas a nossa oração é que todos os demais sejam restaurados. Como eu disse no início, quando apresentaram o hospital da Humanitária totalmente reformulado, 50 e tantos leitos de UTI, de respirador, essas coisas todas, a minha oração, não para desfazer do grande projeto preventivo, mas a oração era para que ninguém fosse ocupar aqueles lugares. Mas em ocupando, a nossa oração é que saiam restaurados e curados, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, o seu coração, que você tenha um excelente almoço, uma excelente tarde, receba o nosso abraço e um feliz final de semana. Deus te abençoe. Até o próximo programa, permitindo ao Senhor. Sejam firmados na palavra e no grande amor de Deus. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Salmos 90:12.